casa do Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-los para a leitura de um texto na Palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura responsiva dos versos 17 a 23. Glória a Deus. Eu quero aproveitar o momento, com muita alegria, cumprimentar os nossos irmãos e amigos que através da internet estarão recebendo essa reflexão. É a sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de ensino, oração, ensino presencial e online. Deus abençoe você, que o Espírito de Deus possa falar com você através da sua santa e gloriosa palavra. O tema da nossa reflexão de hoje, se você gosta de anotar o tema, é obedecer é melhor. Obedecer é melhor. Esse tema, ele está mais precisamente nos versos 22 e 23 do capítulo 15 de 1 Reis, mas nós vamos ler a partir do verso 17. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma leitura responsiva, eu vou ler os versos ímpares e toda a igreja monitorada pelo pastor Aparecido estará lendo os versos pares. Glória a Deus. Se você encontrou, vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versos 17 a seguir, diz-nos assim a santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. 1 Samuel 15, 17 a 23. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler então a palavra de Deus. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Glória a Deus. O texto sagrado que nós acabamos de ler e o contexto onde ele está inserido nos fala de uma decisão equivocada que alguém, um rei, depois de ser abençoado pelo Senhor, tomou. E esse exemplo desse rei
Ele serve para nós nos nossos dias, porque nós vivemos momentos, tempos em que o questionamento sobre obedecer à palavra de Deus é algo que está em voga, algo que todo dia nós ouvimos pessoas falando: será que é assim mesmo? Será que eu devo obedecer? Será que as coisas não mudaram? Será que os tempos não mudaram? Será que não precisa fazer uma adaptação com a realidade do dia que nós vivemos? E a resposta está na palavra do Senhor. Quando nós lemos aqui o texto sagrado, e aqui esses versículos que nós lemos, ele mostra o momento em que Deus manda Samuel ir ao encontro de Saul, rei de Israel. Lendo, depois você pode fazer uma leitura com mais tempo, com mais calma, em sua casa, o capítulo 15 de 1 Reis, nós vamos encontrar logo no começo do capítulo, Deus dando uma ordem, Deus dando uma orientação para Saul. E a orientação era que ele matasse os amalequitas e destruísse tudo, desde o menor ao maior, desde todos os seus bens, todo o seu rebanho. Esta era a ordem, a orientação que o Senhor Deus havia dado a Saul. Quem era Saul? Saul era um rei que havia sido colocado por Deus para reinar sobre Israel. Se nós formos buscar as circunstâncias como Saul chegou ao reinado, aleluia. A palavra de Deus diz que Saul havia saído por ordem do seu pai, para ir procurar jumentas que haviam se perdido. E naquele interim, Deus envia o profeta e pede para que Saul fosse escolhido como rei sobre Israel. Aliás, a bem da verdade, Saul foi escolhido pelos filhos de Israel, pelo seu porte físico, pela sua aparência, e Deus concordou com isto. A Bíblia Sagrada registra quando o povo de Israel pediu um rei para o Senhor. E no pedido do povo de Israel, ele disse: nós queremos um rei à semelhança dos outros povos que estão em nosso redor. O modelo não era o modelo de Deus, era o modelo do mundo. Era o modelo dos outros povos que não conheciam a Deus. E essa é uma advertência que nós precisamos estar sempre atento, porque a palavra de Deus nos ensina, lá no Antigo Testamento, que nós não devemos nos conformarmos com o mundo, e nos conformar com o mundo fala em tomar a forma do mundo, mesmo que pareça que esteja dando certo, mesmo que pareça que seja agradável. E foi o que Israel fez. Foi diante de Samuel e disse: nós queremos um rei à semelhança dos povos que estão em nossa volta. Samuel ficou triste e foi falar com o Senhor Deus disse para Samuel: Samuel, não fique triste não, porque no fundo, esse pedido de um rei, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim, diz o Senhor, porque eu é que tenho reinado sobre ele, eu é quem tenho dominado sobre ele. Muitas vezes a gente, por observar, deixar de lado o modelo que é a palavra de Deus e começar a observar as coisas que nos cercam, às vezes nós estamos até no nosso pedido agredindo ao Senhor. Aleluia. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então Samuel ungiu Saul como rei.
E a princípio nós vamos encontrar que Saul até profetizou. Aleluia. Isso quer dizer que ele começou bem. Aleluia. Mas o primeiro versículo que nós lemos, quando Deus manda Samuel ir ao encontro de Saul, o verso de número 17, observe bem quais foram as palavras de Samuel a Saul. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Aleluia. Samuel estava refrescando a mente de Saul, dizendo: olha, Saul, você não era nada, era pequeno, mas você chegou a esse ponto, a esse posto, a essa posição, porque o Senhor te colocou. E aqui cabe, mais uma vez, um parênteses para que a gente comece a pensar, quem sabe cada um de nós fazer um olhar introspectivo para nós mesmos. Quando eu falo cada um de nós, estou falando aqueles que servem a Deus, aqueles que alcançaram o beneplácito da salvação, do perdão dos pecados. Aleluia. Fazer um olhar introspectivo, quem éramos nós antes de conhecer o Senhor Jesus? Qual a posição que nós ocupávamos? Aleluia. Hoje, o Senhor Deus nos salvou, nos perdoou. Muitos viviam jogados no lodaçal do pecado, no meio das drogas, com tantos vícios. O Senhor libertou, transformou, e hoje são vaidosos, achando que são grandes homens, pessoas importantes. Às vezes, pelo simples fato de ocupar um púlpito, de ter oportunidade de falar a palavra de Deus, de ter oportunidade de ser usado por Deus para trazer mensagem. Aleluia. Às vezes, por ser usado por Deus no louvor, na adoração, se acham pessoas tão importantes, imponentes. Assim estava Saul. Aleluia. E quando o Senhor Deus lhe deu uma orientação, ele, ao invés de obedecer à orientação de Deus, ele fez segundo o que ele achava que era mais conveniente, o que era mais certo. Aleluia. Às vezes eu uso a expressão dizendo: nós não devemos querer ser mais misericordioso do que Deus, porque misericórdia é um atributo de Deus. Ninguém é mais misericordioso do que Deus. Não podemos querer ser mais amoroso do que Deus, porque amor também é atributo de Deus. Ninguém tem mais amor do que Deus. Aleluia. Então, se Deus determinou, aleluia, alguma coisa, Ele que é, aleluia, o exemplo nosso de amor, porque nós podemos ter amor no nosso coração, mas Deus é amor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então nós não devemos questionar aquilo que Deus está determinando para que seja feito. Nós devemos obedecer ao Senhor. Mas quando o Senhor ordenou a Saul para destruir os amalequitas, ele foi para destruir os amalequitas. Deus o deu condições para destruir. Mas aí ele começou a tomar decisões próprias. Aleluia. O Senhor Deus disse: destrói a todos. Ele não destruiu, não matou o rei Agag. Ele teve dó, teve pena. Foi mais misericordioso do que Deus com Agag. Aleluia. E ele também, quando viu o gado, ovelhas e bois, aleluia, dos amalequitas, que eram viçosos, bonitos, ele também separou o melhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E eu acho até interessante a forma que a palavra de Deus diz sobre essa decisão, quando aqui nós lemos no verso
o verso de número 19, ele diz assim: porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Essa expressão que diz, antes voaste ao despojo, isso nos dá a entender que os olhos dele cresceu. Aleluia. Ele achou que aquilo tinha valor muito grande, que seria uma pena destruir algo que tinha tanto valor. Eu vou repetir. Ele achou que seria uma pena destruir algo de tanto valor. Glória a Deus. Esse algo de tanto valor são expressões dos nossos sentimentos. Aleluia. O que tem valor para mim pode não ter valor para Deus. Aleluia. E é por isso que tem muita gente por aí passando sérias dificuldades, sérias provas, porque estão dando valor às coisas que não têm valor para Deus. Aleluia. Quando ele disse, voaste sobre o despojo, então ele estava deu um valor, uma conotação muito forte àqueles despojos. Aleluia. Como se aquilo realmente tivesse grande valor. Aleluia. E quando Samuel começa a falar no versículo 17 com Saul, ele disse, olha, você era pequeno. Aleluia. Se Deus não te colocasse aqui, você não teria nem oportunidade de ver esses despojos. Você só está vendo porque Deus te colocou nessa posição. Agora obedeça ao Senhor. Aleluia. Submeta-se à vontade do Senhor. Aleluia. Por isso que o nosso tema é obedecer é melhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E ele levou. E quando Samuel indagou a ele, mas você fez o que Deus falou? Ele disse, eu fiz. Eu obedeci ao Senhor. Aleluia. Porque às vezes o homem pensa que pode enganar a Deus. Aleluia. Ele disse, não, eu fiz, eu obedeci. O que o Senhor mandou, eu fiz. E Samuel perguntou, mas eu estou ouvindo balido de vacas, de ovelhas aí. Aí ele arrumou uma desculpa. Não, é porque o povo não terceirize a responsabilidade que Deus entregou para você. Aleluia. É melhor obedecer, obedeça o que Deus tem falado com você. Aleluia. Mas é que o povo resolveu selecionar o que há de melhor para sacrificar ao Senhor em Gilgal. Aleluia. Como se Deus dependesse de sacrifício. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aí, eu quero fazer mais um parêntese, porque a gente olha lá, Paulo escrevendo, lá em Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando a gente lê aquele texto sagrado, dá impressão, ou pode dar a impressão, que Deus depende do nosso sacrifício. Não, quem depende somos nós. Deus não depende, Ele é Deus, independentemente de qualquer coisa. Quando nós fazemos algum sacrifício, nós estamos
nos esforçando para obedecer ao Senhor. Aleluia, sabendo que obedecer é melhor do que o sacrificar. Nós estamos nos esforçando para vencer as nossas limitações, aleluia, desse corpo físico, aleluia, que muitas vezes, diz a palavra de Deus e é a realidade, que ele pende para a carne, para aquilo que não agrada ao Senhor, aleluia, mas nós temos que nos esforçarmos para que, aleluia, sejamos instrumentos para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então ele arrumou essa desculpa, aleluia. Samuel disse: olha, na verdade, aleluia, e esse é o verso que é o básico da nossa meditação, o verso 22, quando diz, aleluia, porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? O holocausto e sacrifício que nós fazemos para o Senhor, ele deve ser feito como preito de gratidão, reconhecimento pelo que Deus fez por nós. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Agora, muitas pessoas querem transferir, eles não querem obedecer, mas querem ver se conquista o Senhor através de holocausto e sacrifício. Aleluia. Se você não tem como propósito, como princípio obedecer a Deus, não adianta sacrifício, não adianta holocausto. É o que o Senhor Deus disse aqui através de Samuel: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Glória ao nome do Senhor, aleluia. E a gente tem muitos exemplos na palavra de Deus, de pessoas que alcançaram vitória, simplesmente porque entraram pelo caminho da obediência. E às vezes o caminho da obediência não é o caminho que vai de acordo com as nossas concepções, com os nossos conceitos. É importante você pensar nisso. O caminho da obediência nem sempre ele caminha paralelo às nossas concepções, aos nossos conceitos. Às vezes ele conflita com os nossos conceitos, com as nossas concepções. Mas se o Senhor falou, obedeça. Aleluia. Mesmo que conflita, mesmo que você entre em conflito com os seus conceitos, com as suas concepções, siga o caminho da obediência, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Eu sei que o nosso tempo praticamente já se esgotou, mas eu vou citar um exemplo, está registrado lá em 2 Reis, capítulo 5, quando Naamã, aquele homem leproso, foi até Eliseu para ser curado da lepra. Eu não vou falar detalhes, depois você pode ler ali e tal. Mas o certo é que ele imaginava que Eliseu, pela sua importância, ele era um general de grande importância, ele imaginava que Eliseu fosse até ele, orasse, trouxesse algumas palavras lindas para ele, quem sabe fizesse massagem no seu ego, dizendo: olha, você, apesar da sua posição, você veio aqui para receber a bênção de Deus. Diz o texto sagrado que quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu nem saiu do seu quarto, só mandou um aviso para ele, um recado para ele: vá até o Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes e você vai ficar curado. Quando ele ouviu isso, que decepção! Aleluia! Eu imaginava, será que esse tal de Eliseu sabe quem eu sou? Será que ele sabe da minha patente? Será que ele sabe quem é que está aqui na porta dele?
Será que ele sabe que eu poderia dar muita riqueza para ele, mudar a vida dele? Aleluia. Ele disse: olha, lá na minha terra tem rios melhores, de águas cristalinas, superior ao Rio Jordão. Se é para mergulhar, eu vou mergulhar lá, nos rios da minha terra, e não nesses rios de águas barrentas que é o Jordão. E voltou para a sua casa, ia voltando para a sua casa. Mas enquanto ele ia caminhando, um dos seus servos chegou para ele, com todo respeito, e disse: meu senhor, se Eliseu pedisse um sacrifício para o senhor faria? Ah, eu faria. Eu vim disposto a sacrificar. Aleluia. Tem muita gente que vem disposto a sacrificar, mas não tem a predisposição de obedecer. E quem sabe, o seu Deus está falando com pessoas que estão sofrendo, quem sabe pagando preço caro, porque você quer sacrificar, mas não quer obedecer. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas o texto sagrado diz: melhor é obedecer do que sacrificar, porque o Senhor não tem tanto prazer em sacrifício e holocausto, porque quando nós obedecemos, nós honramos ao Senhor. Aleluia. Quando alguém alcança alguma coisa por sacrifício ou por holocausto, ele tem aquela leve impressão: eu me esforcei, eu me sacrifiquei, eu fiz isso, fiz aquilo, paguei. Aleluia. E o Senhor disse: eu não preciso disso, eu não dependo disso. Agora, se você honrar me obedecendo, eu vou te dar vitória. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, aquele criado falou para ele: se o homem de Deus lhe tivesse pedido um sacrifício, o senhor faria? Faria. Então, por que o senhor não obedece? Aleluia. E ele então mudou de ideia: eu vou obedecer. E foi lá para o Rio Jordão. Aleluia. E diz o texto sagrado que ele começou a se mergulhar no Rio Jordão. A orientação do homem de Deus é: mergulhe 7 vezes. Aleluia. Obediência, submissão. Mergulhou a primeira vez, desceu, subiu leproso. Segunda, desceu, subiu leproso. Terceira, quarta, quinta, sexta, desceu e subiu leproso. Mas na 7ª vez, ele desceu leproso e subiu sarado. Aleluia. Melhor obedecer do que sacrificar. Nos conceitos, na concepção, aleluia, daquele homem, aleluia, e de muitos outros, aleluia, Jordão não era o lugar, aleluia, para ele fazer o seu mergulho. Existiam lugares melhores. Existiam rios com águas cristalinas lá na terra dele. Mas não é a água do rio. Aleluia. Não é o lugar. É a obediência. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que o Espírito Santo possa continuar falando forte em nossos corações. Que nós possamos entender, compreender que apesar do momento que vivemos, aleluia, do momento histórico que o mundo atravessa, aleluia, quando os questionamentos com relação à obediência à palavra de Deus se multiplicam a cada dia, aleluia, que nós possamos entender, aleluia, que melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia, não tem importância se para obedecer você vai até contra os seus próprios conceitos, a sua própria filosofia de vida, aleluia, os seus próprios argumentos, aleluia, não questione, obedeça, e você vai ver as bênçãos de Deus alcançando a tua vida, milagres acontecendo, glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós citamos 2 casos aqui de obediência. O primeiro caso, Saul, era rei, estava lá no alto, aleluia,
É bem verdade que ele começou lá de baixo, foi Deus quem o colocou lá. Mas por não obedecer, perdeu o seu reinado. Aleluia. O segundo caso que nós citamos aqui, um homem leproso. Aleluia. Que não tinha na medicina, na ciência, solução para o seu problema. Ele foi até o homem de Deus. Aleluia. O homem de Deus lhe deu a receita. A princípio, ele teve resistência. Mas depois ele resolveu obedecer. Aleluia. E obedecendo, ele alcançou a vitória, ficou curado. Aquilo que ninguém poderia fazer, a medicina, a ciência não tinha condições de fazer. Ele alcançou pelo caminho da obediência. Você quer ter vitória? Entre pelo caminho da obediência. Aleluia. Não fique questionando. Aleluia. Não, eu acho que é melhor assim. Esse caminho é melhor. O melhor caminho é o caminho da obediência. Submissão a Deus. Honrar ao Senhor Deus. Aleluia. E as outras coisas Deus fará. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Talvez tenha alguém nos ouvindo que está na posição de Saul, perdendo aquilo que alcançou porque não quis obedecer. Ainda dá tempo de você corrigir. Talvez alguém esteja na posição de Naamã. Aleluia. Naamã, autoridade, aleluia, com muito recurso, resistiu à obediência. Mas depois de refletir pelo conselho de um servo seu, ele obedeceu e alcançou a vitória. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que o Espírito Santo continue falando forte e poderosamente em nossos corações. E você que está recebendo essa reflexão através da nossa página, AD Belém, Atibaia, YouTube, Instagram, Facebook. Aleluia. E você foi abençoado com esta mensagem. Abençoe outras pessoas. Quem sabe você conhece pessoas que estão em fel de amargura, porque não aprendeu o caminho da obediência. Mande essa reflexão para ele. Quem sabe Deus pode fazer uma obra na sua vida e você será o instrumento que Deus usou para alcançar a vitória. Assim como aquele criado falou para Naamã. Aleluia. Naamã resolveu ouvi-lo. Ele foi o instrumento que Deus usou. Você também pode ser esse instrumento que Deus vai usar para a transformação de muitas vidas. Se você não fez ainda a sua inscrição em nossa página, AD Belém Atibaia, faça a sua inscrição, recomende para os seus amigos, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.